Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sixcast. Hoje a gente tem o prazer de receber o Vinícius Stoppa, que é sócio fundador da Travessia, uma securitizadora. A ideia hoje é bater um pouco, fazer um bate-papo para falar sobre esse tema, que eu acho que muitas vezes não é tão difundido assim, contar um pouquinho da história do Vinícius, como que ele chegou, onde ele chegou, falar sobre mercado, situação atual, um pouquinho de perspectivas do futuro. Então, Vinícius, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite para fazer esse bate-papo. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é justamente sobre a sua trajetória, né? Como que você, desde talvez antes da Travessia, qual que foi sua ideia de fundar uma securitizadora até chegar onde você chegou, né? Então, obrigado, Vinícius. Legal. Não, antes de tudo, obrigado pela oportunidade. É sempre legal a gente poder contar um pouquinho da história da gente, né? Então, assim, eu vim para São Paulo para fazer faculdade, né? E fui trabalhar em banco, sempre, ali na época, Unibanco, né? Sempre olhando performance de portfólios de varejo. Então, eu comecei trabalhando dentro da antiga Fininvest, né? A gente fazia uma espécie de MIS, que chama Management Information System, que são indicadores de performance de carteira, né? E nisso eu percorri uma carreira durante algum tempo nos bancos e tal, e fui trabalhar num outro banco de nicho, né, um banco de consignado, que aí eu comecei a participar das operações de securitização. À época existia alguma coisa de CRI e FDIC. Então a gente fez ali no passado, esse banco chama Matone, né, a gente fez ali no passado algumas operações de FDIC de consignado público, que era um FDIC bastante difundido e hoje tem um pouco menos, né? Sim, legal. Dali eu acabei indo entre aspas, de volta para o Itaú, que já não era mais Unibanco. Já não era mais Unibanco, e também não era só Itaú, já era Itaú Unibanco, mas eu acabei recebendo um convite. Fui para lá de novo para trabalhar com análise de performance de operações de varejo, mas aí dentro da controladoria, montando uma área de análise efetiva dos resultados gerenciais que aqueles negócios produziam para o banco, né? A gente fazia análises que eram feitas todos os meses e estudos também. Aí fiquei ali mais um tempo e fui, pela relação que eu tinha construído ali no Banco Matone, eu criei tinha uma boa relação com o João Pacífico, que era o dono da Gaia Securitizadora, e fui para lá. Legal. Lá eu fui trabalhar essencialmente com pós-operação e com operações, digamos assim, não ortodoxas de mercado de capitais, tá? As não ortodoxas eu digo que é diferente de um CRI de aluguel, diferente de um CRA de revenda, diferente dos deals mais óbvios. Então a gente começou ali a fazer as primeiras transações de securitização via debênture, né? Ali fiquei 3 anos e aí resolvi sair porque eu achei que tinha a oportunidade de montar a Travessia, e fiz isso há 7 anos atrás. E de lá para cá, estamos aí trabalhando, fazendo negócio, se divertindo, né? É mais importante. Sempre, né? E sempre focando naquilo que a gente entende que é o nosso DNA. São ativos pulverizados, parte deles são imobiliários, uma outra boa parte são ativos financeiros, tá? Então, dentro do vertical, alguma coisa de casa, mais menos. Esses 3 são bem fortes. Na parte de créditos financeiros, a gente fez um pouco de tudo, desde consignado privado, consignado público, FGTS, empréstimo para financiamento para aquisição de painel solar residencial, crédito pessoal, cartão de crédito, E a parte agrícola também. E na parte agrícola a gente fez também algumas transações, mas eu diria que isso é menos carro-chefe nosso, que são transações mais focadas em revenda, que são recebíveis de agronegócio, pulverizados também. Então eles têm uma dinâmica parecida com esses outros 2 bichos, mas são de agronegócio. Então são ligados muito às revendas de insumos para o agronegócio. Sim. Ô Vinícius, eu queria que você explicasse, que eu acho que é uma coisa muito difícil, quer dizer, muita gente não entende, né? O que é securitização? Até antes do nosso bate-papo a gente estava falando, tem gente que não consegue nem pronunciar essa palavra. Então, eu não sei se dá para simplificar, mas se você conseguir falar imagina que você está falando com um investidor de varejo, o que é securitizar?
Eu, eu gosto de tentar traduzir isso da forma mais, como é que eu vou dizer assim, simples possível. Securitizar, imagina o seguinte, você tem é, 30 contratos de financiamento que você fez para o seu mutuário que comprou o lotezinho do seu loteamento. Esses 30 contratos, eles são securitizados transformando-se num título de dívida lastreado nesses contratos e esse título de mercado de capitais, que nesse caso aqui é mais aplicável o CRI, mas poderiam ser aplicados outros, ele vai ser vendido no mercado de capitais. E aí ele pode ser vendido para pessoas físicas qualificadas, pode ser vendido para fundos de investimento e até para pessoas físicas ditas não qualificadas, que são a distinção entre patrimônio que a própria CVM faz. E então basicamente você pegar um set de contratos, seja esse set de contratos de crédito consignado, de financiamento para compra de apartamento, de financiamento para compra de painel solar residencial e transformar isso num título único. Você transforma 50, 100, 200 contratos num título único que é vendido ao mercado de capitais e ele é pago, isso é uma coisa importante, esse título vai ser pago com a performance desses créditos. Uhum. E tem uma questão também que a gente fala sobre segregação de patrimônio. Muitas pessoas olham como o risco do ativo ou o risco da empresa. Fazer essa securitização também afasta um pouquinho, por exemplo, um risco de uma empresa entrar em recuperação judicial, né? Tem essa segregação, esse instrumento, quais são os pontos positivos? Os instrumentos hoje, eles todos têm, apesar da emissão ser feita em um único CNPJ, é muito importante ter claro que o crédito, o risco daquele crédito, daquela performance, ele não é do emissor, tá? Ele é do devedor daquele crédito, que em geral, no nosso caso, são ativos pulverizados. Até as pessoas confundem às vezes, né? Quem que é o devedor? É a empresa ou o cara da ponta final ali? É sempre o cara da ponta final. Nunca é a empresa, ou raros os casos é a empresa. Só que um ponto importante é o seguinte: hoje, todas essas emissões são feitas com patrimônio separado, ou seja, pela legislação, o que tem no patrimônio separado, que é uma instituição feita na emissão da operação, ele não se mistura com os outros de forma nenhuma. Existe uma legislação bastante forte nisso. Uhum. Nós já estamos falando aí de pelo menos uns 10, 15 anos disso rodando e tendo eficácia perante judiciário. Então, tem bastante jurisprudência ali. Sim. Queria ser até um CNPJ novo ou não é o caso? Não. Em geral é o mesmo CNPJ. Por exemplo, o nosso lá, a Travessia Securitizadora SA, ela tem pendurada nela mais ou menos umas 100 operações diferentes. Uhum. Cada uma dessas 100 com patrimônio separado. E não só eles não se misturam entre si, como eles também não se misturam com o patrimônio da própria emissora. Sim. Então, eu não posso pegar dinheiro daqui e pagar salário do funcionário meu. Sim. Eu posso pegar dinheiro daqui e pagar um sistema, pagar um desenvolvimento, o que quer que seja. Os gastos que serão feitos nesse patrimônio separado aqui, eles estão claramente elencados ali no instrumento de emissão. Nesse outro aqui, que não precisa necessariamente ser os mesmos tipos de gastos, também estarão elencados ali. Então, tudo que tem que ser pago e todo o fluxo que tem que ocorrer, ele é desenhado no começo da transação. Obviamente, ele pode sofrer mutações, né? Principalmente quando a gente fala em ativo pulverizado, você pode ter inadimplência, pode ter substituição, pode ter recompra, pode ter distrato, pode ser uma série de variáveis, mas isso não muda a natureza do que foi definido no começo. Você faz um rearranjo na estrutura, mas sempre, em geral, mantendo as garantias e subordinações existentes adequadas ao perfil da transação. Não, legal. Então, só para ver se eu entendi corretamente, vou dar um exemplo aqui um pouco assim, mas se eu e um amigo meu, a gente se juntar, pegar um pedaço de terra, fazer um loteamento, fazer uma venda, e depois tiver 10 vendas, 10 contratos que eu vou receber ao longo de 10 anos, posso bater na porta da travessia e falar, tenho esses contratos, eu quero capital, né? Eu quero fazer um CRI. Então, você vai lá, junta isso tudo num pacotinho, né? Faz essa securitização, faz esse patrimônio separado também, que não mistura com o meu risco do meu amigo. Se a gente não for bom pagador, isso aqui não vai interferir. Exato. Porque tem o devedor da ponta final, e coloca mercado. Né? Exatamente. E aí eu já quero entrar nessa próxima pergunta, que é falar qual que é o papel da securitizadora em tudo isso? É só fazer a parte jurídica, é fazer controle, é fazer captação? Então, o que você está envolvido? Pelo
você comentou, falou, pô, embaixo da travessia hoje tem mais de, sei lá, um monte de operação que está cada uma no seu patrimônio separado, então tem uma responsabilidade muito grande. Sim. Se você puder detalhar aqui qual que é o papel da securitizadora nessa operação? Existe uma leitura que acho que é equivocada no mercado, que é a securitizadora é o emissor do papel. Eu entendo securitizadora de uma forma um pouquinho diferente, que ela é a gestora do risco. Então, o meu papel enquanto securitizadora, ele em alguns casos, a gente captura a demanda da pessoa que precisa de recursos e vende para investidores conforme a legislação da CVM permite, se eu não me engano, até 100 milhões, 120 milhões. Isso a gente faz em alguns casos, e em outros casos a gente é contratado para fazer a securitização. Esses são os dois tipos de atuação mais comuns. Por outro lado, depois, no dia a dia, a gente sempre vai fazer a gestão do risco daquele ativo. Então a gente vai fazer os reportes para o investidor, a gente vai controlar as carteiras, a gente vai controlar os recebimentos efetivos em conta corrente, né? Porque às vezes acontece, né? O cara pagou, mas o dinheiro não entrou, então não existe, né? Controlar extrato, tem operação que tem venda em andamento, então a gente controla a venda também. E tudo isso é feito através de um report que é combinado com o investidor, mas também é muito baseado na experiência que a gente tem. Sim. E caso uma operação dessa venha a ter problema, a gente também tem a função de fazer a execução, seja ela jurídica, extrajurídica, para poder tentar trazer a transação para o caminho dela e recuperar o dinheiro do investidor. Sim, então isso que é uma dúvida também que às vezes eu vejo do pessoal. Eu, como investidor de um CRI, se der problema, eu tenho que fazer alguma coisa? Eu entendo que não, o maior papel está na securitizadora, em executar, ir atrás, ele é o responsável pelo crédito ali. Ele é o responsável pela gestão do crédito, porém o investidor ele é sempre chamado a tomar decisões. Os instrumentos nunca são feitos para que a securitizadora tome decisão sozinha. Tem raros casos onde o que a gente chama de vencimento antecipado automático. Você vence a dívida automática sem ter que perguntar para o investidor, porque está escrito ali. Mas o normal não é esse. O normal o investidor ele é chamado para, eventualmente, fazer um vencimento antecipado, se tiver uma execução para participar da escolha do advogado que vai tocar aquela execução, e para outras estratégias dentro de uma execução que acontecem, né? Levantamento de bens, pesquisas de outros processos. Sim, todas as decisões assim, que precisam. Esse é um mercado também de CRI que eu entendo como muito... profissional, né? Tem fundos imobiliários que eu acho que são quem mais compra CRI, por exemplo, ou investidores de pessoa física que são mais qualificados ou até profissionais, mas vamos falar assim, essa abertura de plataformas que a gente vê hoje em dia, desde XP, BTG, todas as corretoras, eu mesmo como cliente recebo material publicitário quase diariamente de oferta de CRIs. Como que você vê isso? Assim, um instrumento que é mais profissionalizado, um investimento estruturado, não é um tesouro direto, mas para as pessoas físicas mais assim, é um investimento que dá para ser acessível? E se sim, que cuidados você acha que a pessoa tem que ter? Aí é que está o ponto, né? Para um papel, digamos assim, com mais risco, né? Ou com mais risco e com mais preço também, em geral, ele não é ofertado no varejo porque quem faz as ofertas no varejo para os investidores que não são qualificados, em geral, são os bancos. Os bancos preferem vender para essas pessoas papéis com menos risco. Mas toda a estrutura permite que seja feita a venda de qualquer tipo de ativo no varejo. Eu recebo lá também muita oferta, mas em geral são papéis mais, como é que eu vou dizer assim, mais ou papel com rating, ou papel... Tem uma diferenciação ali. Tem uma diferenciação, papel com menos taxa e tal. Uhum. Como a gente se considera qualificado, a gente acaba comprando somente aqueles que têm mais pimenta, digamos assim. Porque até por entender mais, consegue aceitar o risco, né? Muitas vezes o investidor de varejo, ele não é muito o know-how dele, ele não sabe analisar muito bem, não sabe se aprofundar, então ele até topa um retorno menor, mas com um risco menor também, né? Isso. Pode ser que essa seja a chave. Ali. Agora tem uma outra coisa interessante, né, que está acontecendo cada vez mais forte agora, que são essas plataformas de crowdfunding ou de equity crowdfunding e tal, que estão acessando investidores de varejo com produtos ou iguais ao da securitização ou muito assemelhados, inclusive com taxas de retornos parecidas com as operações que são feitas para investidores profissionais. Então, esse movimento ele é um movimento mais recente, mas você já vê
cada vez mais players tendo atuação relevante nisso, podendo fazer isso com alguma tranquilidade e permitindo que se faça investimentos até de porte pequeno, às vezes 300, 500 reais, Sim, sim. tornando mais democrático. Esse é um mercado que a gente até estava conversando antes de começar aqui, que assim, a gente vê a parte, vou falar de CRI, por exemplo, não dá para fazer uma operação tão pequena, né? A gente fala assim, de 5 milhões, acho que é difícil, mas de 10 milhões já é uma operação pequena. E a gente vê esforços, pelo menos, eu não sei se você concorda, dos órgãos até reguladores, B3, de tornar os investimentos cada vez mais acessíveis, seja pela entrada da plataforma, vira e mexe, tem mudança no Tesouro Direto, tem aquele programa Renda Mais, agora com essa legislação de crowdfunding, né? Você acha que está no caminho certo? Você entende como esse é um produto legal para as pessoas começarem a entender, começarem a investir? Eu acho que assim, partiu muito dos reguladores, né, principalmente CVM e Bacen, tentar democratizar o acesso a isso, né? Bacen também fez um fomento muito grande para que se criassem outras iniciativas como de vários tipos de fintech possíveis. Então, você tem visto essas plataformas que atuam com uma estrutura de custos diferente, por usarem tecnologias diferentes, tokenização, esse tipo de coisa, conseguirem fazerem ofertas menores. Então, a gente tem visto isso. Aonde isso exatamente vai chegar, ainda precisa amadurecer um pouco mais. Porém, a gente sempre olha com a ressalva de ter o cuidado de não ser simplesmente uma venda porque o cara tem o canal, né? Que o papel tenha substância, que ele de fato vá receber. Sim, tem um lastro, tem uma garantia. Tenha o que a gente chama de curadoria de crédito feita em cima daquilo, ou seja, os ativos existem, os ativos são reais, o devedor foi diligenciado para saber se podia fazer ou não aquela transação. Agora o tempo vai dizer, sim, como é que é o caminho. Mas a democratização eu entendo que é o caminho, sim, e quanto mais barato puder a gente fazer uma estrutura de emissão, porque boa parte dos custos que estão numa emissão, que inviabilizam uma emissão, por exemplo, de 5 milhões, eles não são custos, como é que eu vou dizer assim, das pessoas mais envolvidas, eles são custos das próprias estruturas existentes. Sim. Isso que eu ia falar. Hoje, eu comparando esses dois mercados, eu vejo, um CRI. Para sair um CRI, você precisa de uns 5, 6 documentos, alienação fiduciária, diligência de um advogado que vai puxar um monte de coisa, fazer um relatório, protocolar na CVM, listar, fazer um monte de coisa, não é uma estrutura tão barata, né? Daí quando eu olho essa estrutura, que é muito mais simples, às vezes 1, 2 documentos, eu me pego olhando, putz, será que não tem muito risco aqui? Como que é feito esse controle? Então, não sei, eu, pelo menos a minha visão particular, eu gosto muito dessa acessibilidade, eu acho que tem que ter, mas ao mesmo tempo eu olho e falo, putz, talvez tenha um risco aqui que o pessoal não esteja enxergando, né? Não sei. Então, aí é que é o ponto, aí é que envolve a curadoria de crédito, né? Assim, quem vai vender esses papéis, ele tem que ter responsabilidade sobre aquilo que ele está vendendo. Responsabilidade não estou falando necessariamente financeira ou jurídica e tal. A responsabilidade, ele está levando um ativo para uma pessoa que às vezes não está tão preparada para entender aquilo, que tem uma rentabilidade maior, mas essa rentabilidade maior não cai do céu, né? Tem um risco adicional também. Então, isso aqui, se bem feito, e você tem instrumentos jurídicos, a gente já viu, já comprei também papéis desses em plataformas e tal, para enxergar como é que funciona. Estou recebendo o meu direitinho lá na minha plataforma. Eles têm instrumentos para serem muito bem feitos. A legislação de criação desse tipo de ativo, ela é tão ou mais ou menos, sei lá, eu diria que ela é igual à segurança jurídica das transações de maior porte. Eu vendo de fora, às vezes tinha uma percepção um pouco diferente, mas bom ouvir isso. A minha leitura como... Parte de regulação, né? Às vezes nem tanto do ativo do dia a dia, daí vai depender um pouquinho da pessoa analisar. Agora, se o cara pega um ativo, por exemplo, que é ruim e vende... vai dar problema. Apareceu um caso, por exemplo, pra gente, que era uma espécie de... era antecipação de duplicatas. Caso ruim do ponto de vista de crédito, mas tinha uma plataforma vendendo. Então, assim, eu não venderia aquilo nem pro meu inimigo, no bom sentido. Sim. Mas tinha gente vendendo e vendeu. Sim,
Você citou várias vezes aqui, Vinícius, a parte de curadoria, de análise de risco, que eu acho que é uma das partes fundamentais, principalmente quando a gente fala de crédito, né? Porque assim, quando vai bem, as coisas tudo bem, ninguém olha, mas quando vai mal, a gente vai começar a entender o que está acontecendo. Se você pudesse listar ou dar algumas dicas sobre como que é feita uma análise de risco do devedor, das garantias, do laço, quais são os pontos que acha importante o investidor se atentar antes de entrar em um investimento desse? Porque até muitas vezes o crédito, né, acho que você analisa antes de entrar, depois que você entrou, você está lá já, né? Continua analisando, mas você vai continuar analisando porque ele pode mudar. pode melhorar, a gente já viu isso também, por questões que são, às vezes, adversas e até por outras questões. Uhum. Então, acho que assim, o primeiro passo a olhar é se todo mundo que está envolvido naquela transação te traz conforto no sentido ético, né? Assim, não é um cara que já, entre aspas, fez uma outra transação onde ele enfiou a mão nos recebíveis e tal, que é um caso que tem casos emblemáticos no mercado de capitais. Então, o cara não tem isso. Se ele tem consistência nos dados contábeis, a gente vê uma discussão cada vez mais forte sobre balanços feitos de forma, vou usar uma palavra educada aqui, que seja canhestra, né? Alheio aos bons princípios contábeis. Então, você tem que checar a consistência de tudo isso. E mesmo, por exemplo, quando você vai fazer de uma carteira pulverizada, você tem que fazer uma diligência na carteira, saber se aqueles ativos de fato existem, se aquele fluxo histórico informado de pagamento de fato ele ocorreu, Sim. Se o cliente, como é que eu vou dizer assim, sabe da dívida. Sim. Que pode acontecer, a gente já viu casos também do cliente ter assinado, mas não sabia da dívida e quem pagava era o devedor. E aí, obviamente, essa transação foi gongada para não ser feita. Então, acho que o primeiro passo é olhar a diligência, a capacidade e o perfil de diligência de quem está estruturando e trazendo a transação, e depois olhar a consistência dessas operações. Sim. Você tem operação de baixa remuneração por baixo risco, que na verdade ela tem muito mais risco. Quando você faz a divisão de risco, você tem riscos que são de baixa probabilidade, mas elevado impacto, né? Uhum. E tem riscos de alta probabilidade e de baixo impacto. Então você tem que mensurar não só o risco. Você pode até detalhar, pode cortar, o que é isso? Seria a probabilidade, o impacto? Como que acho que é uma parte de mensuração do risco fantástica, que é legal as pessoas entenderem. Vamos pensar, por exemplo, num caso de um varejista vermelho por aí. Esse varejista vermelho é um cara que tinha um rating muito bom. Então as pessoas faziam transação baixo, considerando baixo risco, né? E portanto, uma baixa remuneração. Descobriu-se uma fraude contábil gigantesca, onde era um evento de baixa probabilidade, na visão de quem estava olhando ali de fora, mas que teve um impacto devastador. Sim. Então esse é um exemplo. Então o ativo ele deixou de ser AAA e passar a ser, eu não sei se existe FFF, mas foi para a pior qualificação. Provavelmente a transação não existiria para aquele cenário. O outro lado é, por exemplo, quando você faz uma transação de uma carteira, né? Então essa carteira ela tem um risco de ter distrato, de ter inadimplência. Só que esses são movimentos estatísticos, né? Probabilísticos. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Mas ele vai acontecer. Então você tem que saber gerir isso. Então o que vamos fazer? Vamos dar um exemplo. Tem 100 contratos. Se um inadimpliu, isso é o fim do mundo? Não. Ou seja, é um risco de alta probabilidade e baixo impacto. Por quê? Você pode ou substituir aquele crédito, ou muito provavelmente os 100 créditos foram feitos pensando numa transação. Ter uma gordura ali, tem uma gordura para suportar. Mitigar de algum jeito ali. Então, a questão de não é só risco-retorno puro, também é tamanho de probabilidade de risco versus impacto dele. Sim. E aí vai para o terceiro ponto de quando dá errado, vai para a garantia também, né? Sim. Como que é feita essa análise daí da garantia? A garantia tem que ser uma garantia, primeiro, exequível, e segundo, muitas vezes ela tem que ser líquida. Líquida quer dizer o seguinte, já apareceu para a gente assim, eu quero fazer uma transação com um imóvel que é no interior de algum lugar que ninguém conhece, mas o imóvel vale 100 milhões de reais. Legal. Quem vai querer comprar esse imóvel se eu precisar consolidar essa garantia? Não sei. Não sei se tem esse mercado. Por outro lado, uma transação feita em cima de um apartamento pronto, vamos supor assim, 100 metros quadrados, uma boa localização,
onde você pegou um LTV. O LTV é o dinheiro que você deu em cima do valor do imóvel, de 50%, por exemplo, Tem você vai margem. conseguir recuperar aquele imóvel, porque aquele imóvel tem demanda, Sim. né? Eu brinco que laje na Faria Lima nunca é ofertado pra gente como garantia. É sempre uma coisa longe, esquisita. É sempre alguma coisa diferente, mas tem várias coisas com ativos que são líquidos, né? Assim, a gente tem, por exemplo, alguns loteamentos no interior de São Paulo que eles têm uma performance de venda absurda. Você sabe que se você precisar retomar e vender aquilo ali, você vai fazer com tranquilidade. Com alguma tranquilidade, porque você tem uma gordura no próprio preço. Sim, a gente aqui na Six vai ter uma atuação forte com ativos imobiliários nos Estados Unidos, né? E a gente vê essa diferença boa, que lá não existe tanto, até existe, né? Mas assim, se eu comparar um CRI com um pacote de garantia lastro, onde você pega imóvel, AF, às vezes seguro, performance, faz um baita pacote, lá não tem muitas vezes tanto, né? Às vezes o pessoal funciona mais solto, vou chamar assim. E aqui o pacote de garantias é super robusto, né? Então é porque é um mercado mais você tem, em geral, aqui um histórico de inadimplência e de dificuldade de execução do ponto de vista jurídico maior do que nos Estados Unidos. Então, certamente, a proteção que o investidor pede é maior do que o que precisa ter. É uma outra realidade de execução de garantias. Legal. Né? A gente falou também bastante de risco, né, Vinícius? Até uma discussão interna que a gente tem na Six aqui é sobre qual que é o retorno que eu exijo para investir nisso. Acho que não é uma ciência exata, né? Cada um tem o seu jeito de fazer. Eu acho que no final das contas o jeito certo é o que o mercado topa, mas existe alguma análise disso? Ó, dado que você tem essa garantia, você tem esse lastro, está localizado tal, eu acho que a sua taxa é CDI mais 3, sei lá. Vocês fazem esse tipo de análise também? Sim. Quando a gente captura a demanda da operação, eu vou lá e estudo o perfil da transação e as características daquela transação. Após de fazer esse estudo, aí eu volto para a precificação. Então, vou te dar um exemplo recente. A gente pegou uma transação, olhou a carteira, era de um loteamento performado, aqui muito próximo a São Paulo. A gente precificou ele entre inflação mais 8,5 até 9. E aí ele acabou saindo a 8,7. Ou seja... não é uma margem gigante que você colocou, né? Você botou... Agora, tem outras transações que a gente precifica a inflação mais 12, outras que são precificadas a inflação mais 6, conforme de fato já apareceu também, por exemplo, um imóvel que era alocado por uma empresa AAA, com um contrato atípico, bonitinho, tinha alienação fiduciária e era um imóvel com um bom grau de liquidez, caso precisasse consolidar. Encaixava tudo ali. E aí a transação foi feita a 1 ponto acima da NTNB. Nossa, uma boa taxa, né? Mas é um padrão desse tipo de transação. Sim. E daí do outro lado também tem as mais apimentadas, ou vocês preferem também às vezes não pegar? Chega um ponto que fala assim, eu já vi também, acho que da análise de crédito tem um momento que a taxa já não vale a pena, é melhor não fazer a operação, então, né? Onde é esse limite ali? Então, existe um princípio que é essencial nas transações, e acho que cada vez mais as pessoas estão aprendendo a respeitar o seguinte, né? Às vezes você olha uma transação e ela não tem margem para você colocar uma taxa que seria proporcional ao risco. Então, vamos pegar um exemplo, por exemplo, uma incorporação na cidade, que a gente vê bastante. Incorporação na cidade de São Paulo. Ela tem uma margem ali de retorno de 12%, 13% ao ano. Se a taxa correta para ela é 15%, como é que eu vou colocar essa taxa? Não fecha a conta. Não fecha a conta, é melhor para ninguém fazer. Sim, fica mais caro do que o equity ali do cara ali, né? Então... Em que pese, às vezes, o fato do cara não ter o equity, mas é uma transação que a conta não é boa para ninguém, nem para o investidor e nem para o cara. Sim. Então, talvez aí é procurar outros caminhos, inclusive, eventualmente vendendo um pedaço do equity da empresa, tal, fazendo outros tipos de captação de recursos que existem. Mas a consistência em si do business ela tem que ser positiva. E a conta do dinheiro tem que caber. Se não couber, mesmo ele sendo com a taxa... O pessoal sempre olha para esse cenário com a taxa muito mais alta, né? Sim. Mas não é o caso. Às vezes é um empreendimento, é um negócio que o perfil ele é um negócio mais de giro e menos de margem. Então, por exemplo, ele vai ter uma taxa de retorno de 14%, 15% ao ano, só que o cara vai fazer 20% daquele ao ano. O cara vai ganhar dinheiro, né? Porque
aquela métrica clássica de retorno sobre investimento é margem versus giro. Então, se a margem é baixa e você tem um giro alto, você ganha Compensa, dinheiro. né? Ao passo que o cara que tem uma margem alta e giro abaixo também ganha dinheiro. As duas equações, elas trazem retorno para o acionista. Só que uma dívida específica, pontuada num negócio desse, pode, ainda que ela seja feita baixa, pode não funcionar. Sim, daí você fala, putz, não faz sentido, você volta pro cara e fala, ó, melhor não fazer operação, prefiro perder o cliente do que fazer uma operação que não vai muito Precisa bem. ser honesto, né? Sempre assim, né? Falar a verdade pro cliente, eu acho que aqui não vai ficar legal para você. O que eu tenho não vai ficar legal para você, eu não consigo te atender. Sim, legal. Vinícius, falando agora daqui para frente, né? A gente contou um pouquinho de história, a gente falou sobre as operações, análise de risco, de retorno. Como que você enxerga, assim, quais são os planos, primeiro, da Travessia, de você, e como que você enxerga o mercado, assim, o que é legal a gente ficar atento como até investidor? Então, falando primeiro do mercado, a gente observa que assim, o mercado tem evoluído muito para olhar para a qualidade das garantias, para olhar para a qualidade dos prestadores de serviço, para a capacidade de tocar determinadas execuções, caso elas sejam necessárias, porque o crédito privado ele é feito para não ter default, mas ele vai ter. Sim. Um ou outro vai ter. Quem tem default zero é porque não empresta para ninguém, né? Então, ele tem evoluído muito nesse sentido, então a governança está cada vez maior. A gente observa também, por exemplo, nos fundos imobiliários, uma pressão dos próprios investidores, pessoas físicas, em cima da governança das gestoras, no sentido de ter mais informação, de ser mais transparente, não que elas não sejam, eu só estou falando, é uma pressão que o mercado tem feito, né? A gente observa ali por diversas lives, por exemplo, que são feitas pelo pessoal lá do Clube FII, que tem já bastante gente. Essa demanda do investidor querendo entender, né? Ser um mercado. E isso também ocorre no mercado de investidores profissionais, obviamente num ritmo até mais rápido, mas são 7 anos de travessia já, a gente vê isso aumentando gradativamente ao longo dos últimos desses 7 anos. Existe uma tendência também forte, né, que vem principalmente do regulador, que é estimular esses instrumentos para que esses instrumentos eles possam ser mais controlados, que tenham informações mais privadas e que também sejam mais acessíveis a mais pessoas. Então, a tendência disso é só crescer. Então, só que precisa crescer com qualidade. Sim, então, um mercado mais eficiente, né? Essa é a preocupação. E até as mudanças mais recentes do novo marco da securitização, elas permitem que sejam feitas mais transações de formas... o pessoal olha muito para a securitização como CRI e CRA, mas existem, por exemplo, a gente é muito forte em fazer debênture financeira, que lastreado em créditos financeiros, tem alguns bilhões disso sob gestão. Existe uma tendência cada vez mais forte dessas transações acontecerem, mas também porque a legislação antes, que era mais amarrada para essas transações, hoje ela está muito mais forte, tanto do lado do investidor, quanto do lado do securitizador. Sim, então você acha que o mercado está numa evolução favorável, assim, de eficiência? Eu vejo que sim, eu vejo investidores mais atentos, investidores mais diligentes, um regulador que está cada vez mais olhando para a qualidade da diligência e, ao mesmo tempo, para fomentar que tenha esses tipos de transações cresçam e eventualmente até acessem mais pessoas. Sim. Mas sempre nunca esquecendo da qualidade e daquela curadoria de crédito que a gente fala. Até nem estava aqui, mas aproveitando que você falou bastante da parte dos investidores e tudo mais, mas eu costumo falar assim, o mercado imobiliário é desse tamanho, quando eu olho o mercado de fundos é um pedacinho, né? E muitas vezes o incorporador, por exemplo, ele só tem acesso ao crédito bancário, né? Muitas vezes o cara faz Minha Casa Minha Vida, tá lá com a caixa e nem sabe que pode ter outras alternativas, né? Pensando nesse cara, você acha que também é um mercado que pode ajudar ele? Assim, como que ele acessa esse mercado que muitas vezes ele não entende, né? Então, para funding, assim. É mais do que pode ajudar, né? Já tem ajudado, né? Assim, então, quando você olha uma incorporadora normal, que faz prédios de médio padrão, ela acessa não o Minha Casa Minha Vida, mas ela acessa o plano empresário dos bancos. Mas elas já fazem também transações de securitização, muitas vezes com a carteira que o banco acabou
não repassando e tal, e é uma carteira que tem um histórico bom, performa bem, o ativo já está pronto e tal. Uhum. Minha Casa Minha Vida foi um negócio que cresceu muito calcado na atuação da Caixa, né? Mais complicado, né? Então, cada vez mais eles observam também que isso está sendo possível de ser feito. A gente fez já, eu não sei se 4 ou 5 transações de Minha Casa Minha Vida, tem mais 1 ou 2 que a gente está estudando para ver como é que se... Como que encaixa. É porque Como tem que o encaixa. subsídio também, muitas vezes não vale a pena, né? Crédito associativo lá. E o terceiro ponto, que são as operações, a gente está falando aqui só de imobiliário, né? São as operações de loteamento. Essas operações, em geral, elas ainda não acessam o mercado de capitais. Então, mercado de capitais não, é mercado bancário. Tem que ir obrigatoriamente, né? Eu diria que quase que obrigatoriamente o caminho é o mercado de capitais. Às vezes eu vi casos já onde eles acessaram o mercado bancário, mas acessaram, por exemplo, a carteira é de 10 anos, o bancário fez uma operação de 3 anos. Ou seja, pegou uma garantia gigante ali, travou tudo. É um negócio que ele vai atrapalhar o fluxo de caixa da empresa, trazendo mais risco para a operação. Isso é uma outra coisa importante para ser observado. Sim. Se o troço está descasado do ponto de vista de fluxo, ele vai apertar o empreendedor e vai trazer risco. Sim, sim. Então, o mercado de capitais consegue fazer essa mais longa e o mercado bancário consegue fazer essa mais curta. Muitas vezes funciona, pode ser uma transação casada com prazo, e outras vezes pode atrapalhar o ciclo de estudo. Sim. Mas é importante lembrar também sempre o seguinte, né? Se você fizer essas transações todas, seja ela de qual dos caminhos forem, o nível certo de alavancagem, né, ou seja, tomando uma operação via mercado de capitais ou via mercado bancário, você vai provavelmente maximizar o retorno do seu projeto. Então, desde que o funding esteja num preço adequado, seja ele qual for. Sim. Então, a dívida em excesso, ela é ruim. Em volume muito pequeno, também ruim. A dívida no número certo, ela pode ser muito sadia para a performance do negócio. Sim, tem a conta, né? Você falou de giro e margem e alavancagem, né? São os 3 que compõem ali o retorno do investidor, no fim das contas, e muitas vezes ele não conhece essa parte. Ele está focado no negócio dele, né? Margem, vendas, mas essa parte de alavancagem pode ajudar muito ele a crescer, né? Tem muita gente que acha que dívida é ruim. Não, mas é planejada, depende de da forma dívida, correta, né? Se ela é feita para crescer, a gente sempre tem que lembrar o seguinte: o dinheiro vai ter que vir de algum lugar, né? Então, assim, quando a gente olha em finanças clássicas, né, você tem lá o custo ponderado de capital. O custo do equity, ele é sempre mais caro do que o custo da dívida, até porque o custo da dívida, além de tudo, ele ainda tem uma redução de despesa tributária nisso, né? Então, muitas vezes ele vai ser mais barato e o retorno, o seu custo de capital total vai sair mais baixo. Então, a gente fala, vamos supor que chama WACC, né, em inglês, né? Viabiliza, né? Ele sai de 15, se for só equity, por exemplo, que é, sei lá, 18, e colocar dívida, ele cai para 13. Logo, a margem, a taxa de desconto do teu negócio e o retorno e o valor gerado por isso, ele sobe, às vezes, às vezes não, em geral, algumas vezes, permitindo com que você ganhe mais dinheiro, use menos dinheiro seu e, eventualmente, faça outros projetos ao mesmo tempo, ganhando, maximizando o valor da sua empresa. Sim, por isso que a gente até fala, quando o Selic está alto, muitas vezes inviabiliza, porque o custo do projeto fica caro, muitas vezes não faz sentido tirar aquilo do papel, né? Também só para fechar aqui, Vinícius, como que você vê esse ciclo agora, que a gente começou a ter a queda da Selic, de afrouxamento, se a gente falar aqui de um primeiro semestre e daqui para frente, você acha que vai estar mais quente, mais frio, vai andar como estava? Não, eu acho que vai estar... A gente teve um primeiro semestre muito ruim, né, do ponto de vista de indicadores, né, de juros, esse tipo de coisa toda. Tem um ciclo muito forte pela frente aí de redução de juros, que ele é muito positivo para todo mundo, para o próprio país e tal. A gente vê agora muitos fundos fazendo oferta e tendo boa parte deles feito resultados positivos nas captações, né? Às vezes nem 100% da captação, mas boa parte da captação sendo feita. Com mais 1 ou 2 reduções, isso ajuda mais ainda. É sempre legal lembrar que um juros mais baixo, ele dá mais conforto para os empreendedores fazerem mais negócios, né? Então, se o juros é de 15, né, e o retorno que o cara tem é de 20, fica muito próximo. Às vezes não vale a pena
tomar esse risco, né? Você Melhor vai ficar em tomar um risco casa. para empreender, para fazer não sei o que lá, sendo que o teu equity a 15 quieto vai remunerar legal? Então, às vezes não faz sentido. Agora, um juros de 8 para um projeto de 20 já começa a deixar mais atrativo para o pessoal. No primeiro semestre, a própria demanda por tomar dinheiro das incorporadoras e outros clientes foi menor. Uhum. Agora, no segundo semestre, voltou forte. Eu imagino que o primeiro semestre do ano que vem será melhor ainda. Continua nessa crescente. Que os É, dois lados não estavam querendo. O investidor achava que não compensava o risco e o tomador também não queria pegar um crédito tão caro que não valia a pena, né? é. E lembrando também que, assim, no primeiro semestre teve alguns eventos de inadimplência que eles foram corporativos. Você tem um ou outro segmento, principalmente o Sim. É, varejo. você acha que isso contagia para o resto do mercado? Assim, um evento grande? Traz uma dor de barriga porque, por exemplo, o evento da Americanas ele prejudicou investidores de varejo que tinham dinheiro em fundos de renda fixa que É, rendem 103 do CDI desde 1916. Naquele mês o fundo rendeu negativo. negativo, então isso prejudicou, né? Confiança do investidor, né? Sim, sim, isso Aquele traz fundo que era vendido como fundo caixa, que só rende positivo. eu perdi dinheiro no fundo disso, então eu posso falar assim. É, e esse fundo, inclusive, ele é um dos maiores fundos de varejo do Brasil e ele teve um saque gigantesco, só que ele tem ativos líquidos para propor e está tudo certo, Sim. né? É vinculado a um bancão. E então, quando a gente olha, isso é muito importante frisar, as operações que têm carteira pulverizada, tal, nesse primeiro semestre, assim como durante a pandemia, elas mostraram zero de evolução de pandemia, digamos assim, generalizada, de pandemia, de deterioração de crédito generalizada. Você tem uma ou outra pontual por Uhum. características pontuais e tal. Mas quando você pega o portfólio todo de ativos pulverizados, você não teve uma evolução de inadimplência absurda. Sim, sim, continuou dentro do padrão. Sim. É isso. Então, desse ponto fixo, a gente, né, de juros e tendências macroeconômicas, a gente espera uma melhoria para o primeiro semestre, mas ainda temos que observar sempre que nós estamos no Brasil, esperar como é que vai funcionar o governo, tudo isso e Até o tal, e passado é incerto, né? É. esperar como é que vai funcionar tudo isso e ver em que caminho a gente chega nisso, né? Sim. Ô, Vinícius, acho que uma parte que seria legal a gente tocar é o ponto de tecnologia, como que isso evoluiu, quanto que é demandado hoje. Então, imagino que nem no passado, que não existia nem assinatura digital, era tudo físico, papel, controle, chegou o computador, chegou tecnologia. Como que ela está aplicada hoje na securitização? Qual que é o papel dela? É fundamental, não é? Se pudesse explicar um pouquinho mais sobre esse ponto. Então, eu acho que a tecnologia ela é fundamental para três coisas principais, né? A primeira delas, que é o que a gente gasta mais dinheiro, envolve mais recursos nisso e gente nisso, que é como a gente tem uma operação que é focada em ativos pulverizados, eu não poderia nunca, nem em sonho, ficar controlando isso em Excel. Então, aqui são usados sistemas proprietários que a gente desenvolveu para que esses tratamentos sejam feitos de forma automática e tragam menor erro humano e maior qualidade no final. Então, esse é o primeiro lado da tecnologia que a gente usa bastante e graças a Deus ele funciona super bem. O segundo lado que a gente usa bastante também, ele é o lado de análises de inteligência de mercado. A gente tem uma área lá interna de inteligência de mercado que acompanha não só as emissões de securitização como que estão sendo feitas, como também os fundos que estão saindo, como é que tem na captação, perfil, tudo isso. Então, isso também precisa ser feito via tecnologia. E a terceira parte, que é toda aquela parte de back-office mais clássica, de pagadoria e tal, que ela, se for feita manual, numa securitizadora, vou dar um número só, por exemplo, a gente tem lá hoje, por exemplo, rodando 150 transações, mais ou menos. Dessas 150 transações são feitas mais ou menos 10 pagamentos por mês, no mínimo. De cada De uma. cada uma. Então, nós estamos falando de um volume operacional, 10 não. Cada 10 transações, elas geram mais duas. São 30 transações. 30 pagamentos por transação.
Então, se eu fizer a conta, eu vou errar aqui, então dá 30 vezes 150, dá um número boçal de Todo pagamento. mês, né? Não é que é Todo uma mês. vez só. Todo mês. E fora a própria geração dos impostos retidos, tal. Se isso é feito de forma manual, é um caminho para a tragédia. Então é Então, precisa fundamental ter... esse dia a dia É, aqui. é. Até barateia a operação, né? Ou isso não influencia tanto? Barateia. Barateia. O back-office acaba... Tanto um que processa a carteira de forma automatizada, quanto o outro, na verdade, todos eles barateiam. Mas esse do financeiro, ele barateia mais ainda, né? Uhum. E mais do que baratear, ele diminui muito mais o risco de erro. Sim, isso que é o principal, né? E a qualidade Sim, do processo. Posso ter uma esteira ali. uma esteira, um começo, meio e fim muito mais objetivo, né? Ah, legal. Bom, Vinícius, acho que a gente passou um pouco de tudo. Eu queria agradecer sua participação aqui, tá com a gente. Se possível, se você estiver disponível, se alguém tiver pergunta também, queria já abusar aqui para voltar a bater um papo com você. Já deixo o convite aqui, estamos de portas abertas. Até se quiser dar uma palavra, se alguém quiser chegar na travessia, seja como investidor ou seja como querendo levantar capital, como que pode fazer, deixar contato, alguma coisa, fique à vontade. Obrigado Não, pela legal. participação. Eu que agradeço o papo. É sempre legal a gente tentar explicar um pouco melhor como é que funciona esse nosso mercado. A gente sabe que isso tem um grau de complexidade. Mesmo para quem estudou em faculdades bem específicas de finanças, como é o meu caso, esse assunto Não existe, não né? existe, né? Assim, então, assim, o que a gente faz e vive, a ponta da securitização, isso não está no mercado acadêmico, né? Ou está Uhum. em pouca disponibilidade ou num grau superficial. Estamos à disposição, sim, para responder qualquer pergunta, qualquer dúvida. Cara, quem quiser conversar, mandar e-mail, trocar uma ideia, uma figurinha, a gente está sempre à disposição, a gente gosta disso. Eu vou deixar meu e-mail, que é vinicius.estopa, que é STOPA, @grupotravessia.com. E pedir para o pessoal depois deixar Legal, deixa com a gente. não sei como é que chama ali o cantinho ali que Nos aparece. descrição, onde quer que Onde esteja nas apareça redes. ali, para a pessoa poder mandar o e-mail. Estamos à disposição para conversar sobre projetos que precisem de recurso, investidores que queiram entender um pouco mais a dinâmica desses controles de securitização. A gente gosta muito disso, Uhum, de chamar os investidores para ir lá em casa no sentido de ir para o escritório, uhum. conhecer, sentar com a equipe focada em gestão dos portfólios, e entender como é que é feito de fato o controle de verdade, tá? Assim, não o controle para inglês ver, entender Sim, de sim, o verdade, dia a dia mesmo a ali. famosa cozinha, sabe? Sim. Legal, obrigado pela disponibilidade. A gente também gostaria de agradecer aqui a sua audiência. Aproveita para curtir, acompanhar, seguir, seja qualquer rede que esteja, e coloque sua dúvida, entre em contato aqui, que tanto a gente da Six, como o Vinícius já se colocou à disposição, vai ser um prazer responder. Obrigado e até a próxima. Obrigado, gente. Até mais.